Estamos chegando às 6 horas, vamos iniciar com o livro Médiuns, João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. A lição é conscientização doutrinária. E lá conscientização doutrinária. Pelo título, chamado já de atenção. Relembrar, né? Conscientizar. Né? Então, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então vamos aqui agora à dissertação do Miramês. A conscientização doutrinária depende de muitos fatores, tanto materiais quanto espirituais. Compreender é assimilar, é guardar um conjunto de normas, se não preceitos, como leis basilares que a inteligência faz esplender. São entendimentos sem conta, apreciando as sugestões do coração. A mediunidade que se alimenta na fonte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que não mede sacrifícios para desdobrar as qualidades dos conceitos do Mestre é uma faculdade enriquecida que passa a tornar livre quem a possui. A alma nesse roteiro deixa de ser escrava do estado que dominam pecado. Volta que alguns denominam pecado. Deixa de ser escrava do... Não, aqui não está assim não. Esse mesmo, vai. Deixa de ser escrava do estado que dominam pecado. É isso que está aqui. Mas aqui está que alguns denominam pecado. Deixa de ser aqui não tem esse alguns. Que alguns denominam pecado. Aqui não tem o alguns. Deixa de ser escrava do estado que domina o pecado. Então foi... para alcançar as condições de senhora dos seus próprios impulsos, dominando-os e disciplinando-os, acreditando que todos os valores são transformáveis, tomando os lugares verdadeiros pelo amadurecimento do espírito. Quando nós começamos a corrigir os nossos instintos inferiores, já estamos na tecla do aprendizado há milênios sem conta. A felicidade é cambiada por processos sucessivos de parcelas mínimas de caridade, tolerância, perdão, entendimento, amor, enfim, de todos os câmbios e recâmbios do bem que possam ser entendidos no plano em que habitamos. O médium cristão é convidado, pelo caráter de sua ocupação espiritual, a renunciar às facilidades em demasia que venham ao seu encontro, principalmente as que estão marcadas para a sua satisfação pessoal. Estamos nos tempos de falar, pensar e escrever coisas mais profundas, de entregar aos candidatos à escola do Cristo verdades maiores, mostrando às almas, na ascensão mais rápida deste século, que em cada um que se propôs a se instruir nas hostes do Mestre, existe um laboratório de proporções imensuráveis, onde o próprio ser testa os elementos, as invenções, a natureza, fazendo experiência de todas as ordens, analisando as teorias de todas as fontes e praticando a experimentação em todos os rumos, qualificando e conscientizando-se de que tudo que existe no cosmo infinito igualmente existe dentro de cada um. O estudante da verdade, depois de muito tempo frequentando escolas exteriores,
busca o vestibular no cristianismo, que qualifica ou não os valores no ingresso à universalidade maior da consciência. Saber que está lá, em profusão de luzes cambiantes, verdades eternas, esplendorando vidas e vidas. Deus, o grande arquiteto do universo, querendo construir, despertar as sementes oriundas dele, desde os séculos em que o próprio tempo e espaço desaparecem, tentando explicar a idade. Conscientização é o conhecimento ininterrupto das leis, é o saber universal que se encontra na consciência, são os valores agrupados dentro da minúscula semente de luz de Deus que se chama Espírito, que viaja permanentemente em todas as direções da criação divina com a divina mensagem do amor. Médios, se saber é grandioso e o amor é a felicidade, na verdade, vos dizemos que um se confunde com o outro na eterna sinfonia da luz, porque para amar é preciso saber, e para se saber é imprescindível o amor. Vou dar uma parada aqui para a gente fazer uma digestão disso tudo aqui, que foi uma bocada muito grande, né? Muito alimento num espaço de tempo pequeno. Há uma coisa entre... A gente já nasce, ainda mais o homem, né? Nessa necessidade de autoafirmação. A raiva, o nervosismo, é uma ferramenta usada que normalmente ou naturalmente a gente acha que é normal e natural. E não é normal e natural. Isso é usado e tem sido usado, principalmente pelos homens, para fugir da culpa. Da culpa, da raiva e do nervosismo. E a gente põe a culpa em quem? Na esposa, no marido, no colega. Foi você que me deixou assim. Foi isso que aconteceu que me deixou assim. E a gente vai criando nessa naturalidade e normalidade, por imposição da minha autoridade, o nervosismo, a culpa. O nervosismo e a culpa, o nervosismo e a raiva, o nervosismo e a raiva são forças criadoras, como o amor é força criadora. A gente fala tanto no amor aqui. O que é o amor? Vou ser bonzinho. Amor não é ser bonzinho. Amor é acolher, acolher o conceito do outro como um ponto de vista do outro. Ele não tem que pensar igual a mim, ele não tem que ser igual a mim, e eu tenho que acolher o ponto de vista dele como sendo dele, diferente do meu. E por essa necessidade de autoafirmação, de entender que é eu que mando aqui dentro, a raiva e o nervosismo passou a ser uma coisa normal, que não é normal. E a gente tem que mudar isso porque eles são, a raiva e o nervosismo são forças criadoras, como o amor. Só que o amor, ela vai te consolidar naquele jeito de ser e aquilo vai elevar a sua frequência em patamares bem mais elevados. A raiva e o nervosismo cria para baixo. E a gente vai dizer, pô, mas eu faço meditação, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada dá certo na minha vida. Por que deve ser? Porque está criando com forças, com energias de baixa vibração no meu dia a dia. Por achar normal a irritação, a raiva, o ódio, coisas que colocam
o meu mundo vibratório numa frequência baixa. E a gente tem que entender isso. Isso não é religiosidade, é comportamento. E a gente vai ver nisso uma sabedoria muito grande, que é a questão de quebrar padrões de comportamento, de interação com nossos irmãos de caminhada evolutiva. Então a gente acha que tem que ser bonzinho. Não, eu tenho que acolher a posição dele e não discutir. Entendendo que eu não tenho que seguir o jeito que ele é. E eu também não tenho que forçar ele a seguir o jeito que eu sou. Eu tenho que entender aonde eu estou, em que quadrado eu estou. Eu estou na empresa dele, na casa dele, no ambiente dele. E aí eu me comportar entendendo que cada um tem seu quadrado. E eu não posso querer mudar a posição ou a forma de compreender, de entender do outro, e sim acolher de forma amorosa. Esse exercício, segundo alguns irmãos ascensionados, dizem que isso aí vai fazer você botar a sua frequência bem alta e todo o teu mundo exterior vai se transformar para melhor. E o contrário, que é o nosso normal de estar irritado, faz a gente cocriar coisas contrárias ao que eu quero para mim. Então a gente tem que compreender essa situação toda para saber jogar o jogo de uma forma que eu vá me dar bem lá na frente, né? Ô Carlos, você falou sobre a gente culpar as pessoas e às vezes quem está no nosso dia ruim é a gente mesmo. Com não são certeza. nem as outras pessoas. Então como posso explicar? Quem decide se tira a nossa paz ou não é a gente mesmo. Não é nem as Mas pessoas. por que isso? Porque a gente que permite elas fazerem o nosso dia ruim. A gente pode muito bem ignorar e seguir em frente. Mas ela não pode fazer o nosso dia ruim. O problema é que a gente cria na conversação, no diálogo, sabe, uma batalha épica. Eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar a discussão. E aí fica, se eu perder, eu vou ser humilhado. Se eu perder, eu vou estar errado. E se eu tiver errado, eu morro mentalmente. Então a gente cria essa batalha épica nessa necessidade de autoafirmação. E na discussão, e a discussão cria o nervosismo por causa disso tudo, e isso vem como uma coisa natural, normal, e não é natural, nem normal. Isso aí a gente foi educado para viver nessa vidinha de gado e não crescer, não transcender. Médiuns, se o saber é grandioso e o amor é a felicidade, na verdade vos dizemos que um se confunde com o outro na eterna sinfonia da luz, porque para se amar é preciso saber, e para se saber é imprescindível o amor. Desenvolver mediunidade não é somente agrupar-se com companheiros em torno de uma mesa ou em salões metricamente preparados. É, acima de tudo e de todas as invenções transitórias, de formas mutáveis, a luta dentro de vós mesmos. É desembainhar a espada e cortar as arestas, pois a vossa posição com Jesus convida-vos à ponderação, à meditação, à discussão, a questionar você mesmo. É a limpeza da mente em todos os campos de trabalho, é acender no coração todas as formas de beneficência que o alcance da vossa inteligência achar mais conveniente. É aprimorar, é servir, é alegrar alegrando, é sentir que os semelhantes constituem parte de vós mesmos,
na mesma casa de Deus. E é muito mais, é tornar-vos um sol, despreendendo claridades, sem exigir luz para vós mesmos. É conscientizar-vos de que a doutrina que escolhestes para a vossa viagem na eternidade da vida é a doutrina do amor. Aí podeis ouvir este trecho do Evangelho, compreendendo a sua extensão. E ele repete aqui: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Que assim seja. Que coisa linda, né? É uma senhora mensagem, né, que nos traz como se colocar dentro de uma vibração positiva e, ao mesmo tempo, sincera, porque através do conhecimento que nós adquirimos é que nós vamos executar a justiça de nós mesmos perante o Criador e perante o próximo também, né? Isso aí é um despertar para sabermos que rumo nós estamos, como nós estamos. E assim sendo. Da história, tudo só depende de nós mesmos. Mas o problema é que a gente vem de milênios e milênios nesse mau hábito da discussão, do nervosismo, da raiva, e a gente não pode achar que vai ser de uma hora para outra. Hoje É justamente isso que eu queria estar falando contigo. Essa fórmula, ela existe e ela opera, já está operando. Agora, nós temos que atentar, vamos dizer uma coisa mais rápida. A escravidão aqui no Brasil. A escravidão no Brasil não tem 200 anos que terminou. E já vemos aqueles que foram integrados como escravo, estava na integração de um escravo, hoje em dia já tem uma condição de vida muito diferente àquela. Então, o que quer dizer isso? Que o progresso nosso, ele não é assim na caminhada que nós pensamos, mas que sim aquele espaço espiritual, né, do plano espiritual, ele concede dentro da caminhada que nós podemos dar sem avassá-lo, sem aquela pressa que no coração nosso faz vibrar, faz querer correr, que é tudo de melhor. Agora mesmo no nosso país está tendo um arranha-gato que só vendo. Estão querendo acabar com uma coisa e estão descobrindo outra. Que a coisa ainda não acabou, porque não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E de cima manda as forças de vibrações boas. E nós acolhemos dentro do nosso grau. Aí é que está o problema, que um entende de uma maneira, outro entende de outra, mas todos têm que entender no só caminho, o caminho verdadeiro. E aí ele finaliza fazendo a prece. Isso aí. Então é um momento que, através dessa leitura, dessa pauta, ela nos joga dentro de uma verdade. Essa verdade é a nossa oração. E nesse instante, nós, de coração, de consciência espiritual, pedimos aos irmãos superiores, em nome do grande Maestro, Guia e Modelo Jesus Cristo, a mobilização espiritual, partindo daqui de cada coração, e temos a certeza que, pelo grau de evolução que os nossos irmãos se encontram, verdadeiros discípulos que já tiveram aqui, levam a honra da evolução, da experiência para o plano espiritual, nós também colocamos nessa medida e somos um grão de areia no oceano, mas esse, como disse a leitura aí anteriormente, já o suficiente de nos fazer entender a qualificação espiritual, fazer de nós aquela condição
de poder pesar e saber que nós somos vítima de nós mesmos. Porque aquilo que nós procuramos acatar de bem, temos o apoio da força espiritual. Porque é para lá, para essa dimensão que nós estamos indo. É para essa dimensão que nos dá aquele socorro mental. E o que vem daí desse socorro mental? Vem justamente o socorro que nós precisamos para nos orientar, para nos defender, saber que nós somos filhos dessa grande força espiritual divina, que é o nosso plano espiritual, é o nosso Deus na acepção da palavra. Então, nós podemos dizer, eu posso, porque somos essência dessa luz, e essa luz ela estava muito embaçada. E agora, através dessa corrente de mentalização que nós procuramos, e estamos com a candeia no alto iluminando a todos, nós somos os primeiros a receber esses raios de luz, porque nós estamos exercitando a mente, estamos com aquela vontade de aprender, estamos contando com o povo que está em cima, ou seja, os espíritos trabalhadores, vencedores da etapa difícil que percorreu aqui na Terra. Então, assim, é o momento de podermos dizer, nós abençoamos a todos aqueles, em nome do Mestre, em nome da sabedoria espiritual, que procuram, que batem a nossa porta, aqueles que querem até vir a nossas casas, mas, porém, se sente ainda dominado pela essa força negativa. Mas à medida que forem estudando, à medida que forem contemplado com uma paciência, vão melhorando. E é o que nós temos que fazer, é o que a leitura ainda agora ministrou para nós. Assim nós contamos com a presença dos irmãos que são sempre convidados a vir participar dos nossos estudos espirituais e trazendo para nós mensagem da Boa Nova, que já com isso completa a nossa leitura. E assim nós pedimos a colaboração na limpeza psíquica do nosso ambiente. Pensamos no nosso lar que ficou em nome do amor, para que as criaturas que lá ficaram, filhos, irmãos, todos aqueles que ficaram, que não estão aqui presentes, mas que cada um possam ter esse contato, essa lembrança, alguma coisa para lembrar. Eu sou filho do divino e é para o divino que eu tenho que correr. Assim, agradecemos essa colaboração, pedindo melhor força ainda para a segunda parte dos nossos trabalhos, onde todos são convidados e, como disse o Chico Xavier, fazendo a primeira coisa, disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina, para que o nosso estudo possa percorrer dentro de uma ordem. Por isso foi pedido no início as forças do astral superior, essa mobilização de caráter espiritual divino, para que nós possamos ter essa salutar força espiritual, aonde não amelindramos com qualquer coisa, porque sabemos das nossas forças, sabemos que somos instrumento do amor, e só o amor constrói. E assim seja, passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Rei. Então vamos continuar aqui. Livro dos Médios. Segunda parte, capítulo 5º. Manifestações físicas espontâneas. No item 99 e o subitem 8º. E ele tem a seguinte pergunta. É possível trazer flores de outro planeta? Não, isso não é possível. Aí vem Cara, dá licença, tu está iniciando agora. Não é possível trazer flores Não. de outro planeta, é isso? Kardec, ou
alguns ali da mesa questionam, fazem essa pergunta: é possível trazer flores de outro planeta? O espírito que está sendo ali entrevistado coloca: não, isso não é possível. Aí vem Erasto falando: outros espíritos teriam esse poder? Não, isso não é possível em razão do meio ambiente. Entendeu? Então vamos lá, agora que Miramês vai dar uma ampliada aí nessa pergunta. Transporte de outros planetas. O transporte de objetos que os espíritos fazem tem determinados limites. Eles se circunscrevem ao planeta em que habitas. Não há condições de os espíritos fazerem transporte de objetos de outros planetas devido às condições ambientais serem diferentes em muitos aspectos uns dos outros. Assim ocorre também ao ser humano que fosse transportado para o outro globo, a não ser que o seu clima fosse igual ao da Terra, mas as condições climáticas diferem sempre de um para o outro, até na própria viagem de espíritos, que por vezes acontece de um planeta a outro. Necessário se faz que haja um mestre a guiá-los, e antes da viagem para um aprendizado intensivo, para a alma entender a ciência de comportamento e, por certo, modificar até alguns corpos que lhe servem de vestes. Quer dizer, tem que planejar. A violência é contra as leis naturais em todos os mundos e em todos os espíritos. Os espíritos superiores, quando por misericórdia descem dos planetas elevados por amor para ensinar esse amor aos homens da Terra, chegam a suportar centenas de anos de descida, de regressão temporária dos seus envoltórios, no sentido de pouparem no solo, de pousarem no solo terreno e serem úteis à humanidade. Carlos, desculpa, é importante a gente repetir isso aqui, porque às vezes a gente quer um milagre de solução de problemas de uma hora para outra, a gente acha que a coisa é mágica, né? E não é não. Olha o que ele está falando aqui, né? Os espíritos levam anos descendo para trazer alguma orientação, alguma palavra, algo desse sentido. Que envolve, inclusive, o envoltório dele, os corpos, né? Que envolvem aquele espírito ali, que fazem com que aquele espírito possa se manifestar. Isso foge à nossa compreensão. Então é por isso que é importante a gente, antes de, tentar conhecer. É obrigação, é dever nosso buscar esse conhecimento que está à nossa disposição. Que é para depois a gente não reclamar, né? Eu pedi, não me deram e tal, não. Né? Não foi chegada a hora. E a coisa não vem de mão beijada, não. O espírito, um bezerro de Menezes para estar entre nós, é um sacrifício. Claro que na altura moral dele, aquilo ali ele tira de letra, né? Mas é um sacrifício, é um trabalho, não é, sabe? E a maioria dos espíritos, no caso os ascensionados, eles não vêm à Terra, eles passam a mensagem telepática. É verdade. Isso aí vem nos trazer a informação de que muitos às vezes se enganam quando pensam assim, espiritual, o espírito tudo pode. Tudo tem a sua organização e dentro dessa organização se respeita as leis naturais. Então, quer dizer, aqui na Terra nós somos um planeta de provas e expiação. Então, maior dificuldade então seria, porque aqui é um aprendizado e muitos espíritos já não têm essa condição. O próprio Cristo, quando esteve aqui, naquela época da cruz, da crucificação, era, pelos estudos que eu já tive, que vi, era a época mesmo dele fazer a mudança, porque ele é um espírito superior, mas a carne adequada ao sistema terreno. Então, quer dizer, o espírito ele tem a condição de ter a vivência de acordo com o patamar de esclarecimento
e de progresso que ele tem, né? Às vezes é um progresso muito abaixo da sua condição, que não dá condição. E acima ele ainda tem que estudar para descobrir. O oposto não acontece com os espíritos inferiores, que desejarem entrar ou excursionarem em mundos venturosos. Eles não suportariam as condições elevadas ali estabelecidas. A matéria nesses mundos é mais sutil, o ambiente mais fluídico e a vida incompatível com a vida dos mundos inferiores. Somos elevados a reencarnar em mundos compatíveis com o nosso despertamento espiritual, porém não generalizando. Acontece que os grandes missionários rompem os limites desta lei por amor. Eles são agredidos pelo ambiente inferior para levar as criaturas ali residentes à esperança e notícia de outros mundos, para que os sofredores aliviem seus sofrimentos, tendo ânimo para a devida renovação íntima. Então, Carlos, eles são agredidos pelo ambiente inferior para levar as criaturas ali residentes à esperança e notícias. É importante a gente entender isso aí, que a coisa não é tão estalar de dedos, não. Vê na doutrina dos espíritos. Vê na doutrina dos espíritos quantos missionários pousaram na Terra temporariamente, no sentido de mostrar com mais clareza o Evangelho, falando dos mundos espirituais que esperam a humanidade e os meios de tornarem melhores as almas, para fazerem jus ao ingresso nessas instâncias dos bem-aventurados. Tudo obedece à afinidade e ao merecimento, mas Deus não deixa de abrir condições para todos se esforçarem, tendo como prêmio o entendimento. Voltando ao assunto desta mensagem, podemos dizer que os transportes de objetos feitos pelos espíritos para as sessões é um fato, quando encontram um médium dotado de tais faculdades mediúnicas. Porém, as sessões não são todas iguais, por depender de muitos fatores que possam nelas ocorrer. Quase sempre os objetos transportados se encontravam ali perto, e os meios de introduzi-los no salão fechado não podem ser colocados em somente uma explicação. Eles são vários, de acordo com o espírito que atua e com o médium que lhe serve de apoio, ofertando energias animalizadas para tal desempenho. A ciência espiritual ainda é desconhecida no meio humano, porque foge às reações das leis humanas. O raciocínio não alcança a realidade espiritual. Pode se tornar invisível um objeto, mas não desagregá-lo. A ciência da Terra diz que dois corpos materiais não podem ocupar o mesmo lugar, porque desconhece certos aspectos de uma operação espiritual na intimidade da própria matéria. Verdadeiramente, eles não ocupam o mesmo lugar, mas um recolhe-se em espaço menor por falta do comando, agregando-se com mais intensidade, para que o outro passe livremente após o que retoma o espaço que ocupava, sem que os olhos humanos possam registrar esse feito maravilhoso. Assim também pode-se ativar as vibrações do corpo a ser transportado, entrando com ele em outra dimensão e muitas dimensões diferentes nas suas estruturas. Pode dar uma palavrinha, cara? Falou aí a vibração do corpo, que não pode transportá-lo para outro lugar. Mas nesse caso, isso acho que não pode acontecer, né? É um pouco fora da obediência à lei natural, não?
assim também pode-se ativar as vibrações do corpo a ser transportado. A vibração do corpo a ser transportado, entrando com ele em outra dimensão. Já entendi. E muitas dimensões diferentes nas suas estruturas podem ocupar o mesmo lugar. Nós podemos nos lembrar do aparecimento de Jesus aos seus discípulos, estando as portas trancadas. Diz no Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 26 e 27. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E ele disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e ponha-na no meu lado, e ponha-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Volta Miramês. Deixemos para o leitor deduzir, compreendendo o que falamos na mensagem, que a matéria, para o espírito de alta evolução, não serve de empecilho. Que assim seja. Poxa, cara, essa lição aí, ela traz até um pouco de uma expectativa assim, de emoção. Pena que ela não pode ser assim, mas não digo... Está dentro de uma simplificação, mas eu quero dizer assim, dentro de uma maneira assim, mais coordenada, além do que está aí, para o melhor entendimento com a facilidade. Eu, por exemplo, entendi, mas há pessoas que às vezes não interpretam. Né? Isso aí vem dar até ideias de um movimento mental acerca do progresso que Jesus semeou, né? Das forças que Jesus semeou. O que eu falei aqui de início sobre o nervosismo, a raiva, que faz a gente estacionar em frequências baixas, isso faz também a gente não ter uma sensibilidade ou uma projeção de como deve ser viver em altas frequências. Não adianta querer explicar uma coisa que essa sensibilidade vem com uma amabilidade de ver a vida. A amabilidade nos vai dar, sensibilidade de ver coisas quando outros, apegados a esse movimento normal, que não é normal, não conseguem ver, não conseguem ter essa sensibilidade. Então são coisas que é pessoal e intransferível. Não adianta a gente ficar falando que vai ser outra mensagem do Evangelho, jogar pérola aos porcos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Cristo de Deus e com Ele comungar de início. Mestre Jesus, compreendemos a necessidade do foco no que somos e no que queremos ser. Amamos essas informações que, como disse na leitura, a verdade vem, o amor vem, e na verdade os dois andam de uma forma concomitante. Temos que nos deixar se contaminar com a boa mensagem, com a mensagem que liberta, focando, trabalhando e aplicando, e compreendendo que toda hora que cair, basta levantar e continuar a caminhar. Que a paz de uma consciência mais ciente do que se tem que ser feito, seja uma realidade na consciência de todos nós aqui presentes.
em cima desse manjar, desse banquete já ofertado a todos nós, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, consciência suprema do universo, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciando essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Meus irmãos, disse o Galileu, na plenitude dos seus conhecimentos, ministrando para todos os discípulos, claro, incluindo aqueles que com ele ali já participavam, mas que é para toda a humanidade, para todo o conhecimento de todos nós. Disse o Mestre: eu vou para o Pai. Quer dizer, vou para o meu mundo de origem, vou para a minha dimensão. Porém, vocês não vão ficar órfãos. Mandarei o Espírito de verdade, que estará convosco
lembrando tudo quanto tenho dito e trazendo para vós a boa nova. Até aí não há novidade. Todos nós, disciplinados dentro do estudo racional, reconhece, mas o entendimento é saber discernir as palavras. Temos a casa espiritual onde se manifesta os espíritos de boa vontade e que também temos aquele cuidado para que não haja infiltrações no conhecimento, na leitura. E daí, de acordo com essas boas novas que vêm, com esses trabalhadores que permanecem, que vêm em auxílio e nosso socorro, nós temos que procurar cada vez mais entrar em comunhão com esses estudos que é o nosso benefício e nada de ruim poderá nos acontecer. Claro que a vida material ela é uma experiência. Nós podemos ter os tombos, mas ninguém ficará à mercê. Todos terão força de reação, porque tem que se compreender que a doutrina espiritual ela vem para amenizar. É o consolo que o Galileu falou, o consolo eterno, porque à medida que nós formos pegando essa caminhada, nós vamos fazendo uso dos conhecimentos e vamos procurando cada vez mais se modificar. Aí vem a transformação, a reforma interior, vem a nossa nova vestimenta. Seremos uma criatura espiritual de elevadíssima conquista moral e assim podemos nos elevar e, quando desencarnar, já no preparo que estamos aqui, vamos acompanhar o nosso grupo, a nossa equipe. Já temos com quem contar e temos essa certeza que essa equipe nos aguarda. É um cantinho que tem, é um lugarzinho que tem para todos que chegarem. Então, assim, nós procuraremos fazer uso dos estudos, a cada momento nos perguntarmos, nos interrogarmos sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós vamos fazer, como estamos desejando ao próximo, como estamos o nosso comportamento. Então, daí vem aquele resumo de tudo quanto nós estamos praticando. Aí a soma vem para a consciência. E daí nós vamos saber o nosso grau de equilíbrio, aquilo que nós merecemos, aquilo que nós podemos. Não podemos deixar a soma das nossas ações para o próximo. Temos que notar, é o nosso estudo, nosso aprendizado, aquilo que nós estamos fazendo, porque as forças superiores do plano espiritual cada vez mais quer o nosso bem. E nós é que temos que procurar. Nós temos que nos escamar. Nós temos que passar pela porta estreita. E essa porta estreita vai dignificar a honra que nós temos com a doutrina e com o nosso comportamento físico e espiritual. Assim sendo, nós vamos agradecer aos componentes da espiritualidade que nos assistem nesse momento e que nós podemos sentir. Essa segunda parte é justamente uma chance que todos nós temos, os irmãos desencarnados nas suas manifestações e nós na atenção, porque cada aula que nós temos aqui é uma gota de luz que vai para o nosso aprendizado. Então não vamos deixar escapar, vamos procurar. Sabemos que a dificuldade ela existe num planeta de provas e expiação. Então, com a nossa sensibilidade, que poderemos agradecer até mesmo a mediunidade, essa condição
essa via mediúnica para que nós possamos receber as mensagens. Com toda atenção, com todo amor, nós estamos aqui, viemos dos nossos lares para esse aprendizado, para esse conhecimento. Não deixemos escapar a oportunidade, em nome do plano espiritual, em nome da luz, e assim podemos dar prosseguimento. O que adianta? Não adianta nada, não adianta. Que a paz esteja contigo, irmão. O que adianta e o que não adianta? E adianta? Não adianta nada, não adianta nada. Vocês são tolos, vocês são fortes. Eu sou fraco, mas eu tenho paciência. Se a hora certa de tomar conta, entendeu? De fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero. Para de falar besteira, irmão. Besteira? Irmão, você fazer o que você quer. E o que você quer? Escravizar os outros? Pergunta, ué. Para tirar proveito. Ué, eu tô errado? E ficar o tempo todo preocupado se vai ser passado por trás. Se vai ter alguém lá te dando uma pernada. Eu sou fraco, eu sou ignorante, eu sou fraco. Mas, irmão, Vocês são os fracos. eu não entendo que Vocês são vitória é tolos. essa. Vocês são tolos, vocês são tolos. Pergunta aí quem está feliz aí, pergunta. Quem está feliz? Pergunta um a um quem está feliz. E quem aí. é que veio à Terra para ser feliz? Se a gente aqui, o nosso modelo e guia, Deus criou você para ser feliz? Ué, o Cristo foi feliz aqui? O Cristo finalizou os dias dele bem aqui? Irmão, a vida verdadeira é aí, onde você deveria estar, na vida espiritual. E você está quase no mesmo patamar que eu. Eu quero estar aqui que é bom. Aqui que é bom. Irmão, para de falar besteira mais uma vez. Você vive assustado. Você vive com medo de nego te trair, te arrebentar. Isso é vida? Um olho aberto, outro fechado, nem dorme direito? Eu não vou falar mais nada contigo. Mestre Jesus, que esse irmão possa se conscientizar, possa compreender que o que a gente procura aqui não é os prazeres da carne. A gente aqui está treinando para desencarnar bem e não para ganhar na Mega Sena, não para ter relações com pessoas atraentes, influentes, não para escravizar comprando e usando as pessoas. A procura é outra. E a infelicidade às vezes vem porque a gente conhece o caminho e não tem foco. O único problema é esse. Mas estamos aqui para aprender a caminhar de forma mais reta, mais uniforme. Sabemos que isso aí é construção de caráter. E depois vem o lado consolidado. E aí é viver em altas frequências. Aí é conseguir ter concentração num objetivo, num padrão de comportamento e pensamento. O problema todo é que a gente vive nessa naturalidade das emoções. E quando a gente finaliza em emoções baixas, numa discussão, numa violência, aquele sentimento foi englobado não pela mente, mas pela consciência. E a consciência não esquece nunca. A mente, sim. E aí, mais tarde, ali na frente, a gente cocria mais coisas desagradáveis,
fora do objetivo do que queríamos. Exatamente como esse irmão aqui não acredita, pois viver no interesse baixo só pode vir finalização baixa. Que a gente possa compreender e não deixar vã filosofias nos guiar, pois esse irmão é digno de pena, mais nada. Que a paz possa encontrar porta aberta no coração desse irmão, que ele possa deixar entrar essa consciência mais verdadeira, para mais tarde se consorciar com o amor. Que assim seja. Que assim seja.
E assim, nossos irmãos, estamos chegando ao término desse encontro entre irmãos, dessa fraternidade entre afins. E depois desse banquete aqui ofertado, só temos a agradecer ao Mestre Jesus por aqui estarmos, por dar prioridade nessa tarde e noite de sábado à educação do Espírito. E que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter compreendido o porquê de estarmos aqui. O que aqui viemos procurar? E será que achamos que a paz possa ser a consolidação do que procurávamos? Que assim seja. Graças a Deus. Assim sendo, eu queria pedir licença para aproveitar essa harmonia que está rondando aqui no nosso setor, clareando nossos conhecimentos, com um hino. Fique à vontade. Sua mensagem, querido mestre, é uma mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, trazendo alívio ao sofredor. Na sua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu. Nós te sentimos, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu. Nós te sentimos, Mestre Jesus. Então, assim, todos bem? Todo mundo bem? Tudo em paz? Temos comunicação, ô Tânia? Então vamos a ela. Deizinha tem? Tem daí? Deizinha, enquanto eu vou me organizando aqui. Tenha mais fé em Deus, acredite que dias melhores virão, mas saiba que os seus dias melhores só dependem de você, e não do outro ou de ninguém. Para de achar que as coisas têm que vir de mão beijada. Levante daí e diga, eu vou melhorar. Sua melhora, sua evolução só depende de você, não do outro. Fiquem com a paz de Deus. Mensagem linda, né? Peço permissão ao Mestre Jesus para mais esta noite de estudos. De estudos por assimilar mais o que aqui foi nos passado, pois me acho ainda muito inferior e eu sei que me esforço muito, mas às vezes
as palavras se embaralham em minha mente. Não sei se é por causa da minha ansiedade ou mesmo pelas minhas fraquezas. Então, eu peço que todos que aqui se encontram, os que vêm para nos auxiliar nesta grande tarefa. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar e peço ao Mestre Jesus que sempre traga a todos estes trabalhadores que aqui se encontram, que traga a paz, o amor, a caridade para cada um. Que assim seja. Que assim seja. Que Tem legal. mais. Obrigado, Mestre, por mais este dia de estudo. Hoje achei o máximo que nos foi passado aqui. Fiquei muito satisfeito e tenho certeza que todos os meus companheiros que aqui estão junto a mim, estudando e crescendo a cada dia mais. Peço que todos continuem com esta paz e esse amor que todos os encarnados trazem a todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Jesus, obrigado por ter vindo aqui esta casa para poder ser esclarecida. Eu vivia na maior dificuldade e hoje posso dizer que estou quase chegando a me reerguer, pois eu não tinha o esclarecimento que hoje eu venho tendo. Obrigado, irmãos, pois esta casa de luz e de amor ao próximo ajuda a muitos como eu para dar seguimento à vida espiritual na mais plena realidade, que é não no que nós imaginávamos que seria. Hoje eu só tenho a agradecer a todos que aqui me ajudaram. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos vós. Aí no finalzinho teve uma aqui que estava gritando e eu não tive como não. Que todos os irmãos que aqui se encontram, encarnado e desencarnado, que aqui vêm e para buscar a paz e a força que este ambiente nos proporciona, muitas das vezes nem em nossa casa encontramos. E aqui é que nos abastecemos de energias positivas. Que a paz e a luz que aqui se encontra fique com todos vós. Que assim seja. Que assim seja. Que coisa linda, né? Isso aí fortalece a gente a cada vez se empenhar mais no estudo. Praticar, né? É o principal, né? Buscar aqui e praticar lá fora. Gente também. Cadê o dela? Que é da gente. Boa noite, irmãos. Que neste estudo que acabamos de ter, possamos pôr em prática cada palavra dita. Fiquem com Deus e até o próxima reunião. Peço oração para mim e minha família. Parti de repente, me sinto perdido, que eu possa ser guiado. Sempre que sou trazida ali e aqui, me sinto mal, me sinto vulnerável. E nunca acontece nada de bom comigo. Me ajude. Cada reunião eu me sinto mais forte
e continua a ajuda nossos irmãos que precisam do nosso trabalho e nosso ensinamento. Vocês acham que ficar lendo ajuda? Não ajuda nada. Tem que pôr em prática e ninguém põe, eu só observo. Não desanimem, mesmo que for muito forte. Deus é com todos nós. Confiem e tenham fé. Que assim seja. Eu escrevi algo aqui que eu acho que é... Pensei que estava junto já. Tenho vontade de escrever, eu escrevi. Muita paz. Que Deus nos abençoe e cuide de todos, os seus filhos. Que sejamos fortes e tenhamos muito amor. Que vigiemos as nossas atitudes. Fiquemos no caminho certo, para que estejamos sempre protegidos por Deus e pelos nossos amigos espirituais. Fiquemos na paz de Deus e confiemos, pois tudo que acontece é por ordem de nosso Pai, que está sempre de guarda nos guiando. Que assim seja. Chegamos a mais um final de estudo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em breve